Gente, boa noite. Vocês devem estar todo mundo descansado, né? Desde o ano passado que vocês não me veem, né? Então, deu para aliviar um pouquinho, relaxar, descansar. Vamos continuar, né? A gente começa um novo ano, hoje é a primeira reunião do ano aqui na terça-feira. Começamos agradecendo a todos pela presença, né? Pelo que todos têm trazido em forma de colaboração, de presença, de incentivo, para que nós possamos continuar estudando o Evangelho e a doutrina. Então já foi feita a primeira parte aqui do estudo do Evangelho, né, Evangelho segundo o Espiritismo. Todo mundo já sabe qual que é o mal e qual que é o remédio, né? Então agora é só usar o remédio contra o mal e vamos continuar estudando, aprendendo e levando para colocar em prática no dia a dia, tá? Hoje nós vamos entrar numa questão, um tema novo, né, dentro da primeira parte ainda do livro, que vai falar, na verdade na segunda parte já, que vai falar sobre anjos e demônios. Então, duas questões interessantes, polêmicas, e que cada igreja, cada crença coloca de um jeito. Então, nós temos uma visão, vamos dizer assim, diferente, especial até. Não pretendemos derrubar a crença de ninguém a respeito disso, né? Nós queremos entender essa ideia de anjo e demônio que vai sendo feita através das perguntas que o Kardec fez aos espíritos. Eu não entendi o início. Ah, tá. Não, nunca vi, não. Então, anjos e demônios. Eu queria começar lá na origem. No Evangelho do Lucas, nós vimos que Jesus nasceu outro dia mesmo, né? E o Lucas, no Evangelho dele, no início, ele coloca o anúncio do nascimento de Jesus. Capítulo 1 do Evangelho do Lucas, a partir do versículo 26. Ele fala assim: no sexto mês, o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, Ave Maria, cheia de graça. Daí surgiu a oração. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. E pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo, o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela.
anjo várias vezes, vocês notaram? Notaram que falou de anjo várias vezes? Ele começa assim: no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus. Sexto mês, porque esse mesmo anjo Gabriel, 6 meses antes, ele foi lá no templo onde o Zacarias estava fazendo as suas obrigações, cumprindo o seu ofício no templo como sacerdote. E esse mesmo anjo chegou para ele e disse que a mulher dele, a Isabel, teria um filho. E que esse filho seria chamado João, que nós depois colocamos um sobrenome dele de Batista, né? Então o João Batista foi anunciado primeiro, por isso que ele é chamado de o precursor de Jesus. Mas é o mesmo anjo que vai primeiro avisar o Zacarias, depois ele vai avisar para Maria, o mesmo anjo, tá? Então, o que aqui hoje a gente quer chamar a atenção para a questão do anjo. Esse anjo a gente poderia denominá-lo como o mensageiro do nascimento de Jesus e do João, tá? Então, um mensageiro do bem, porque ele veio anunciar o nascimento de duas pessoas importantíssimas neste momento aí, tanto o João quanto Jesus. O João vem para preparar os caminhos e Jesus vem para utilizar os caminhos que foram preparados pelo João para trazer para nós o conhecimento. Ok? Então, anjo do bem, ou mensageiro do bem, tá? Aí ele pergunta assim aqui, na questão 128. Os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Aí os espíritos respondem assim, não. Ou seja, eles não formam uma categoria especial. São espíritos puros. Estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. Então, quem esteve acompanhando aqui a gente fazendo a escala espírita, nós vimos as 3 ordens de espíritos imperfeitos, bons e puros. Então, tanto os imperfeitos, quanto os bons, quanto os puros, são espíritos, tá? Como esse anjo, nessa concepção aqui, e nessa do anúncio do nascimento do João e de Jesus, é um mensageiro do bem, eles estão perfeitamente dentro dessa resposta que foi dada. Então, eles não pertencem essencialmente a uma classe, a uma categoria especial. Eles atingiram o grau de evolução espiritual que nós ainda não atingimos. Por isso, eles estão numa posição bem diferenciada e bem elevada. Então, vem o Espírito e diz, eles não são dessa categoria especial, são espíritos puros. Já passaram por todo o processo que nós ainda estamos passando. Nós estamos na condição de espíritos imperfeitos ainda. Esses espíritos aqui no caso, que a gente chama de anjos, são espíritos que atingiram a pureza na condição que nós conhecemos aqui. O que nós conseguimos conceber de pureza e de elevação espiritual, eles já atingiram. Por isso eles chegam para nós como os mensageiros do bem. Tá? Mas aí, no Evangelho do Mateus, capítulo 25, versículo 41, Mateus 25, 41, ele diz assim, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim,
malditos para o fogo do inferno, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então aqui está anjos e demônios. Mas anjo, ou no caso aqui demônio, está como se fosse sinônimo de diabo. Então chamam de diabo, demônio, capeta, tem uma série de outros, né? Tem outros nomes aí que é melhor nem ficar falando, né? Mas são, vamos dizer, são as criações nossas, títulos nossos. Olha o que ele fala aqui. Apartai malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo ou para o demônio e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então, quando ele fala aqui de diabo ou de demônio e os seus mensageiros, ele está falando de espíritos. Qual a diferença desses que chamou de diabo, e que nós estamos colocando como demônio para coincidir aqui com o tema, né? Qual a diferença que existe entre uns e outros? Eles colocaram que esses primeiros são espíritos puros, certo? E os segundos? Como que nós os classificaríamos dentro da escala? Então, tanto os anjos bons são colocados como espíritos, quanto os maus, também os imperfeitos, são colocados como espíritos. Qual que é a diferença? Que uns, por terem atingido a pureza, já são bons. Então, eles estão capacitados para trazer a mensagem do bem. Os outros ainda são imperfeitos e, portanto, apelidados por nós de maus, e com todos esses seus adjetivos que receberam. Então, esses seriam o que ele falou aqui, ó, para o diabo e seus anjos, ou seja, o diabo e seus mensageiros. Então, aqui nós temos dois tipos de mensageiros para separar, para classificar uns e outros, mas sempre considerando que tanto os puros quanto os imperfeitos são espíritos, que poderiam também ser chamados de anjos, de mensageiros. Os bons, mensageiros do bem, os maus, mensageiros do mal. Pronto. Qual a diferença dessa crença para as crenças que são divulgadas, no geral, pelas diversas religiões? É que aqui, para nós, os espíritos fomos todos criados por Deus. E que não há, isso que ele falou aqui, ó, o fogo eterno para os que estiverem ou estiveram no erro. Porque se houvesse fogo eterno para uma determinada classe ou para uma individualidade, ele não teria nenhuma oportunidade para crescer, para melhorar, para aperfeiçoar. Ou seja, se existem os puros lá no alto da escala e os imperfeitos ou impuros cá embaixo na escala, uns chamados de mensageiros do bem e outros chamados de mensageiros do mal, estaria considerando que os que estão embaixo na escala não teriam chance de passar para cima, de evoluir, de aperfeiçoar. Porque eles ficaram responsáveis por todo o mal que a humanidade pratica de alguma forma. Nós os elegemos como os responsáveis pelos males que existem na humanidade, em geral, e isso é pregado pelas igrejas em geral, né? Mas o Espiritismo os colocou como espíritos e disse que esses mensageiros são nós mesmos. No momento que fazemos o bem,
nós estamos caracterizados como os anjos do bem, os mensageiros do bem. No momento que fazemos o mal, somos caracterizados como mensageiros do mal. Ok? Ficou claro isso? Quem são eles então? Nós. Sabe quem somos nós aqui atualmente? Demônios em recuperação. Eu aprendi isso, sabe como? Quer dizer, eu tirei isso, sabe de onde? Da expressão utilizada pelos alcoólicos anônimos. Porque tem lá uma expressão usada por eles, lá que eles repetem, né, tipo um mantra, isso, né? Acertou certinho. Um mantra fala assim: nós somos alcoólatras em recuperação. Ou seja, essa expressão chama a atenção para todos aqueles que estão lá naquela condição, às vezes, muito delicada, que eles têm recuperação. Certo? Então, eu achei muito interessante essa ideia, achei ela super prática e importante, e transformei para essa aqui do anjo e do demônio. Nós somos demônios em recuperação, porque nós somos espíritos que, em algumas situações, somos mensageiros do que é chamado de mal. Mas, se já estamos buscando a regeneração, se já estamos buscando conhecimento, se já estamos nos transformando em função disso, nós estamos em recuperação. Porque, supostamente, ao aprender o Evangelho e a doutrina, nós vamos levar esse conhecimento para a vida. Muita coisa que a gente fazia antes, que descobrimos que está contrário ao Evangelho, nós vamos deixar de fazer. O esforço para deixar de fazer é exatamente o esforço de reconstrução ou de simplesmente construção da nossa elevação espiritual. Então, se assumimos essa realidade, sem ter que ter uma entidade criada por Deus, um espírito que era bom, que era perfeito. Uma das informações do Antigo Testamento, que é o do Lúcifer, né? Fala que ele era um espírito perfeito, mas que um dia Deus achou que ele poderia vencê-lo. E ele achou também, acreditou que poderia vencer a Deus. Então ele se revolta contra Deus e passa a fazer os males aqui na terra para desafiar a Deus. Aí ficou essa dualidade aí, como se tivesse o bem e o mal, e que o mal fosse obra do demônio, do capeta, de Satanás, ou coisa parecida, e que o bem seria obra daqueles que estão com Deus. Aí o Espiritismo vem e traz para nós que somos todos espíritos. E que, como espíritos, quando estamos iniciando a nossa caminhada, nós corremos o risco de errar mais. Quando percorremos a escala espírita, a escala do bem, nós passamos a fazer mais o bem do que o mal, até não fazer mais mal nenhum. Seríamos, então, os mensageiros do bem. Mas quem é o espírito que atingiu a condição de espírito puro? Aquele que começou lá do 10º lugar da escala, que é de baixo para cima, e foi subindo gradativamente até atingir o primeiro lugar, atingir a condição de puro. Ou seja, não existe nenhum espírito que vai ficar sem a oportunidade da redenção, da remissão. Todos teremos essa oportunidade. Tudo que nós já fizemos errado, por mais errado que tenha sido, tem chance de recuperar, de refazer, de consertar. Se não consertarmos nessa existência, nós teremos novas existências, voltaremos e continuaremos aprendendo, aperfeiçoando, consertando e crescendo. É mais consoladora essa ideia?
que vocês acham? É ou não é mais consoladora? Não é? Porque tem chance, tem solução. Você pensa assim, né? Nossa, eu já cometi um crime grave, então eu vou ficar lá no fogo eterno do inferno? Até então, a gente achava que ia ficar queimando no fogo eterno do inferno, né? De repente, você descobre que não, que você não vai ficar queimando no fogo eterno do inferno, porque Deus te oferece a oportunidade de começar tudo de novo e de fazer tudo de novo até acertar, tantas vezes quantas for necessário. Certo, Júlio? É meio que louco também, já que nós não temos essa capacidade de colocarmos Deus em qualquer alteza ou baixeza, nós julgarmos que alguém, como nosso Criador, faríamos seres só ruins, vão parecer, e seres só bons. É meio que difícil, né? Da gente Difícil. engolir, mas é verdade, Deus é supremo, né? Isso. Então não poderíamos conceber com uma lógica e com tranquilidade de que Deus tivesse criado algum tipo de mal ou de pessoa ou de personalidade do mal que pudesse ficar eternamente na terra cutucando os homens, fazendo todo mundo fazer coisa errada. Esse ser somos nós. E ao nos conscientizar disso e ao assumir isso, nós iniciamos a transformação e vamos diminuindo o mal a partir de nós. Certo? Ok? Tudo bem, gente? Alguém quer falar? Tranquilo? Beleza? Aí tem um comentário do Kardec aqui, que fala assim: a palavra anjo desperta geralmente a ideia da perfeição moral. Não obstante, é frequentemente aplicada a todos os seres bons e maus que não pertencem à humanidade. Disse o bom e o mau anjo, o anjo da luz e o anjo das trevas. E nesse caso, ele é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui na sua boa significação, nesse primeiro momento aqui. Então, quando ele fala de anjo aqui, ele está falando da primeira significação, mas não desconsidera a segunda, que seria a do mensageiro do mal, que foi denominado como demônio ou como Satanás e outros mais. Certo? Então, fica claro para nós. Nós estamos em recuperação dos nossos erros. Esse apelido de demônio, ele coube a nós no passado, quando estávamos ainda nas trevas, na ignorância, no desconhecimento. Para de caber a nós quando iniciamos a saída da luz, da treva, iniciamos a luz. A luz é o conhecimento que nós estamos recebendo. Quando recebe o conhecimento, ele vai clareando. Não é assim? Às vezes a gente pergunta, você ficou claro? Ficou claro isso aqui? Ficou ou não? Não, né? Continua escuro? Sim ou não? Nem sim, nem não? Falta alguma coisa, gente. Sim ou não? Estou perguntando. Sim ou não? Ficou claro? Ficou. Então entendemos a diferença entre um e outro. Então ficou claro, não ficou? Clareou, iluminou. Certo? Iniciamos então o entendimento da luz, da clareza, que é contrário da ignorância, escuridão. Então já há luz em nós? Há luz em nós. Porque eu já entendi alguma coisa
clareou. Aí Jesus diz que é para deixar brilhar a nossa luz diante dos homens, diante da humanidade. Deixar brilhar a sua luz. Que luz? Essa do entendimento que você acabou de receber. Como que eu vou deixar brilhar? Eu não vou mais me considerar endemoniado e sem solução por causa de alguma coisa errada que eu tenha feito, seja o que for. E vou considerar que existe uma possibilidade de eu me tornar um mensageiro do bem, um anjo, no melhor sentido da expressão, ao longo de um tempo. Então hoje eu posso sair feliz pela vida, porque hoje eu descobri que eu tenho solução. E que todos têm solução. E que um dia tudo isso de ruim que a gente está vendo aí vai passar, vai acabar. Certo? Sim? Cláudio, Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Sim. Me fala sobre a centelha divina. A centelha divina, a centelha é um símbolo do princípio espiritual. No princípio, lá bem no principinho, ele fala que da centelha espiritual, né? Deus modelou o homem do pó da terra e assoprou em suas narinas. Então esse princípio é representado desse sopro nas suas narinas, que é o princípio espiritual. Esse sopro poderia ser representado, né, pela parte espiritual que o homem recebeu naquele momento em que o corpo material estava pronto, que a oportunidade espiritual ficou pronta, e aí vem a centelha espiritual para iniciar um processo de desenvolvimento, que na verdade não começou no homem, mas ela é acoplada ao homem de uma forma mais objetiva a partir daquele momento bíblico em que nós começamos a entender tudo isso. Foi dali para cá que a nossa ignorância nesse assunto começou a ser combatida. Certo? Então a centelha vem daí. É o princípio. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita no animal e acorda no homem. Certo? Aí o anjo falou para Maria que ele seria chamado Filho de Deus, porque ele teria já construído todas as etapas da evolução, inclusive já teria passado pela experiência da humanidade, e agora ele estaria construindo a sua experiência de divindade, por isso chamado Filho de Deus. Eu gostaria que essa questão da centelha divina, Jesus falava que o reino de Deus está dentro de nós. Sim. Então, lá na simplicidade e na ignorância, a gente já tinha uma pequena luz. Sim, nós somos. Nós somos, desde o princípio, essa pequena luz. Vamos imaginar o símbolo. A alma dorme na pedra. Tá? Então, no princípio, era tão envolvido pela matéria que não tinha nenhuma manifestação, vamos dizer assim, consciente. Tá? Estava totalmente envolvido pela matéria. Na medida que vai passando pelas experiências ao longo dos milênios, esse princípio vai expandindo e a parte material vai diminuindo a sua ação sobre ele. Aí ele vai passar pela experiência no mineral, depois ele vai irradiar de alguma forma no vegetal, de uma forma já mais perceptível. No mineral, são os seres inorgânicos, né? É isso mesmo? Inorgânicos. No vegetal, já é ser orgânico, já tem vida, já demonstra vida, já aparece vida. Nos animais, mais ainda. No homem, mais ainda.
Então, é perceptível a manifestação de alguma sensibilidade mais notável nos vegetais, nas plantas. Muito mais, e hoje mais ainda, quando começa a desenvolver essa ligação com os animais, com os cães, com os gatos, por exemplo, em que as pessoas começam a conviver com eles de uma maneira diferente do que era até pouco tempo. Convivendo com eles dentro de casa, comunicando com eles de alguma forma e percebendo que há uma sensibilidade neles que até um determinado tempo não se percebia. Então essa é a manifestação da espiritualidade que existe neles. Quando eles passam para o homem, ela vai ficar mais evidente ainda. E aí vai desenvolvendo e vai crescendo, ampliando, até atingir uma condição máxima aqui na humanidade e vai passar para cima. Essa conquista dessa consciência de que o reino dos céus está, na verdade, em nós, é a conquista da consciência da nossa realidade de espírito, de alma. Mas nós só conseguimos conquistar isso quando estamos com o nosso raciocínio mais lúcido. Isso vai acontecer mais na condição humana. Certo? Ok? Ficou claro? Todo mundo ficou claro? Então clareou. Então virou luz. Então nós vamos ter luz para deixar brilhar diante dos homens. Olha que beleza isso, né? Nós teremos um pontinho de luz para brilhar diante dos homens, e Jesus ensinou muito bem isso, né? Com as nossas boas obras. Então agora eu preciso aprender a valorizar tudo, desde o mineral até nós. É preciso aprender a valorizar, especialmente esse lado espiritual que todos nós temos. E ao aprender a valorizar em nós e nos outros, a nossa luz, que já existe, vai brilhar diante de todos os outros. E o mundo vai ficar melhor por causa disso. O nosso e o dos outros. Certo? A 129, eu acho que a gente já até respondeu. Ele fala assim: os anjos também percorreram todos os graus? Os anjos também percorreram todos os graus? Imagina que é a escala espírita, né? Do 10º lugar até o 1º. Ele falou que eles são espíritos puros. Começaram lá no 1º, que é o 10º. E atingiram o 10º, que é o 1º, só para complicar um pouquinho. Eles falam assim: percorreram todos os graus. Mas, como já dissemos, uns aceitaram a sua missão sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros empregaram maior ou menor tempo para chegar à perfeição. O que precisa ficar forte para nós, então? Percorreram todos os graus. Os anjos percorreram todos os graus. Por que existem essas diferenças entre nós e eles? Aí ele responde assim, ó: como já dissemos, uns aceitaram a sua missão, ou seja, entenderam a sua missão, a sua condição de espíritos, sem murmurar, sem reclamar, sem olhar para trás, sem recusar as provas que surgiram naturalmente, e chegaram mais depressa. Então, quem reconhece a necessidade de crescer, de progredir, de fazer o sacrifício necessário para esse crescimento, vai chegar mais depressa. Mas é aqueles que ficam tentando burlar a lei, dar uma voltinha, né? É dar voltinha mesmo, né? Que quando você vai dar a volta, você acaba atrasando a continuidade do seu percurso. E quantos de nós pode ter feito isso? Mas, de qualquer forma, tendo feito ou não, nós estamos dentro da oportunidade de continuar. E é o que nós estamos buscando fazer.
Outros empregaram maior ou menor tempo para chegar à perfeição. E muitos ainda estamos gastando esse tempo. E ainda vai demorar um pouquinho para chegar na perfeição. Mas nós vamos chegar. A determinação de Jesus é ser de perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Então nós vamos atingir a proximidade de Deus. Não seremos iguais a Deus, porque isso é um conceito que está muito confuso ainda para nós, para o nosso entendimento. A ideia de chegar, de ser igual a Deus, é confusa. Então vamos considerar Deus como essa inteligência suprema e nós como inteligências menores que vamos atingir a proximidade, por enquanto. Porque depois nós vamos entender com mais detalhes como será essa proximidade e como será atingir essa superioridade total. Por enquanto, vamos preocupar só com hoje. O que nós podemos fazer hoje? O que dá para ser feito hoje em favor da nossa evolução, do nosso crescimento? Vamos continuar pensando para cima, mas vamos continuar agindo aqui embaixo. Porque é a ação aqui embaixo no bem que vai nos levar para cima. Tá? Posso ir para 130? Vocês estão entendendo tudo, né? É luz que está ficando aí. Olha lá, hein? 130. Se a opinião de que há seres criados perfeitos e superiores a todos os outros é errônea, como se explica a sua presença na tradição de quase todos os povos? Ainda bem que os espíritos vão responder para Kardec, né? Foi ele que fez a pergunta. Vou repetir a pergunta. 130. Se a opinião de que há seres criados perfeitos e superiores a todos os outros é errônea, então nós já vimos que é, né? Como se explica a sua presença na tradição de quase todos os povos? Então, se isso não é realmente verdade, como que quase todos os povos acreditam nisso? Tem a crença de que seres superiores foram criados e parece que foram criados de uma forma privilegiada. Então os anjos já foram criados anjos. Os demônios já foram criados demônios. Ou então que os demônios eram anjos e depois se rebelaram e viraram demônios. É uma crença bem comum e bem popular. Na maioria das religiões ainda se crê dessa forma, né? Então, por quê? É a pergunta que ele faz. Por que isso? Por que essa crença? Ele se responde. Aprende que o teu mundo não existe toda a eternidade e que muito antes de existir já havia espíritos no grau supremo. Os homens, por isso, acreditaram que eles sempre haviam sido perfeitos. Então, quando a nossa Terra foi criada, foi organizada, já existiam seres superiores. Quem criou a Terra? Quem organizou a Terra? Na Gênesis aqui, ó. O que fala aqui? Primeiro capítulo da Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então, isso aqui está no princípio das coisas. E Deus foi fazendo tudo isso até chegar o momento em que Ele criou. Vamos chegar aqui? Ele fala assim:
No versículo 26 ele fala assim: e disse Deus, façamos o homem. Ele falou no plural, certo? Então Deus e os seus mensageiros estavam reunidos na organização do planeta Terra, certo? Ele fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A imagem e semelhança é espiritual e não física. E o que nós fizemos? Nós invertemos e colocamos como se Deus fosse uma imagem igual à do homem. Ou que Deus fosse um homem mais aperfeiçoado. Daí a crença em Deus dessa forma, uma forma bem humana. Daí a crença em seres especiais que estavam já vivendo com Deus e convivendo, e eles que já tinham sido criados perfeitos nessa crença, estavam lá agora fazendo os imperfeitos seres humanos aqui da Terra. Então, o que o Espírito responde aqui? Aprende que o teu mundo não existe de toda a eternidade, e que muito antes de existir, já havia espíritos no grau supremo, que eram esses espíritos que estavam somando com Deus e fazendo o plural. Eles já existiam. Mas de onde que eles vieram? Eles vieram da evolução como todos os outros vieram. Naquele tempo, eles já tinham atingido esse grau, porque eles passaram por todo o processo. Em tempos passados, quanto tempo existe o universo? Quanto tempo existe a Terra? Então, sem saber o número, nós sabemos que o universo existe bem antes da Terra. Certo? Que a Terra foi percebida, descoberta de alguma forma, explicada em tempos muito depois da formação do universo. A própria ciência já vai dar números sobre isso aí, né? Embora eles vivam mudando os números, mas vai mostrar sempre isso. Então, esses espíritos que estavam nessa condição são espíritos que já estavam evoluídos porque passaram pelo processo da evolução. Então, você chega aqui no cantinho, por exemplo, e vai encontrar pessoas que estão com a mediunidade, por exemplo, bem desenvolvida. E aí você vai achar que o Nestor, por exemplo, que está aqui hoje, ele é o médium mais antigo do cantinho. Ele deve ter em torno de 120 a 130 anos de mediunidade, aqui no cantinho, né? Então você vai chegar e já vê, primeira vez que você vem aqui, tem alguém primeira vez hoje? Só você? Primeira vez? Seja bem-vinda, viu? A gente sempre fala que seja bem-vindo os que vêm a primeira vez, hoje eu esqueci de falar. Não lembro se o Delano falou, normalmente a gente fala. Falou? A Jaqueline deu boas-vindas então, né, Jaqueline? Para a pessoa pessoalmente. Estou falando boas-vindas individualmente e publicamente. Bom, você chega aqui a primeira vez, vê o Nestor já trabalhando ativamente com a mediunidade, com a psicografia, com a manifestação dos espíritos. Aí você vai chegar e achar que tem um outro que está no início e não está conseguindo direitinho. Aí você pode imaginar, se o Nestor já chegou, já estava pronto, né? Já era médium pronto. Não. O Nestor passou por todo o processo que aquele espírito que está chegando agora, que aquela pessoa que está chegando agora, vai começar e vai chegar lá. A diferença é que um chegou antes do outro, iniciou antes. Assim são esses seres que somaram com Deus aqui na criação. Mas vocês querem ver uma coisa aqui, outra coisa interessante? O evangélico hoje, né? Pois é. O João, quando ele começa o evangelho dele aqui, o João, o evangelista, né? São João, o evangelista fala assim: no princípio
era o Verbo, a palavra, a ação divina. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. O Verbo, a palavra, a ação era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, o Batista. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. De quem ele está falando aqui? Hã? Nada. Não, ele está falando de alguma coisa, de alguém. De quem? Ele está falando de Jesus, não é? Se ele está falando de Jesus, Jesus já existia. Aí vamos voltar na mesma pergunta. Ele já existia porque ele foi feito como era? Ou ele já existia porque ele desenvolveu junto com todos os outros, passando por todo o processo dos outros? Ele desenvolveu e passou por todos os processos, por isso ele tinha experiência suficiente para governar a Terra, para participar de toda a organização da Terra. O mundo foi feito por ele. E sem ele, nada disso teria acontecido. Então, o nosso mundo foi oferecido a ele para que ele ficasse responsável por este mundo. E certamente ele tinha os seus mensageiros que estavam junto com ele numa posição assim de quase semelhança. E esses mensageiros também já tinham passado por todo o processo. Mas e as pessoas das outras religiões que ainda não entenderam dessa forma? Eles vão acreditar que eles já existiam mesmo, que já eram perfeitos, que foram criados assim. Eles não têm material para entender que eles não foram criados de forma privilegiada por Deus. E por isso a dificuldade, mas também por isso a crença geral na existência desses seres mais avançados e mais superiores, que não se viu crescer, só se viu crescido, e já fazendo o bem indiscriminadamente, colaborando para o crescimento do universo. Certo? Então aqui nós encerramos a questão 130 e repetindo: os homens, por isso, acreditaram que eles sempre haviam sido perfeitos, porque não entendiam como poderia ter sido o processo de crescimento deles. E ao entender isso, é mais uma razão para entendermos que nós, que estamos passando por todo esse processo, cresceremos juntos e atingiremos os mesmos graus de elevação espiritual, fazendo a nossa parte. Se nós não fizermos um pouco para colaborar, nós vamos ficar como se estivesse estacionado. Tá bom? Gente, então, agradeço pela primeira oportunidade, pela primeira do ano, desejando, espiritualmente falando, né,
um ano de 2025 muito farto para nós, em termos de conhecimento, de vivência e de construção da nossa condição espiritual, de descoberta da nossa realidade como espíritos, e que possamos fazer disso o motivo da felicidade que vai crescendo em nós a partir desse entendimento. Obrigado a todos por tudo isso, né?